Meus amados, vamos passar para o momento de meditarmos na palavra do Senhor. Gostaria de pedir que os irmãos abram suas Bíblias na epístola, na carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, nós iremos meditar dos versos 9 a 12. Carta de Tiago, capítulo 1, do 9 ao 12. Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Senhor, neste momento, Pai, nós estamos diante da Tua maravilhosa e bendita palavra, Senhor. E eu peço a Ti mais uma vez, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações e que nós saiamos daqui, Senhor, crendo mais em Ti e sendo confrontados pelo Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Tiago, ele está, desde o começo de sua carta, nos dando alguns testes da verdadeira fé cristã. Dos versos 1 a 4, Tiago vai nos dizer a verdadeira fé que tem alegria mesmo em meio às provações, às dificuldades. Depois Tiago vai dizer sobre a verdadeira fé que busca a sabedoria de Deus nos momentos de dificuldade. Então, primeiro você passa com alegria e você pede sabedoria a Deus, para não sermos como as ondas, pessoas inconstantes e instáveis, mas pessoas firmes, pedindo e buscando sabedoria de Deus. E aqui agora dos versos 9 a 11, Tiago vai nos mostrar a verdadeira fé que adota uma perspectiva da eternidade e não dos bens materiais. Hoje o tema do nosso sermão será mantendo a eternidade em vista. Tiago, meus irmãos, no capítulo 1, ele tem um tema principal que ele está trabalhando, que são as dificuldades, as provações e as tribulações. Esse é o grande guarda-chuva do capítulo 1 de Tiago. Tiago está tratando sobre as dificuldades, sobre as provações. E dentro desse tema principal, que é o guarda-chuva das provações, ele vem falando subtópicos dentro desse grande guarda-chuva. E o primeiro deles é a alegria na provação, o segundo deles é a busca pela sabedoria. E quem é as pessoas que devem buscar a sabedoria e passar por alegria? Ele tem um público, e esse público são os ricos e os pobres, né? Tiago vai lidar justamente sobre isso. Então, hoje, nessa manhã, meus irmãos, nós vamos tratar sobre dinheiro. Nós vamos tratar sobre riquezas e pobrezas, aqueles que habitam na riqueza e aqueles que passam dificuldades. E é a primeira vez que nós temos a oportunidade aqui na nossa comunidade de falar especificamente em um texto sobre dinheiro, sobre riqueza e sobre pobreza. Então, nós vamos falar um pouco disso, e não será apenas hoje, né? Os irmãos já perceberam que Tiago, eu já disse isso, Tiago vai e volta nos assuntos, né? É uma carta sapiencial, uma carta de sabedoria, e Tiago ele vai voltar a falar sobre dinheiro de novo, e nós vamos mais uma vez depois falar sobre isso. Tiago é uma das cartas, na verdade é a carta que mais fala sobre dinheiro no Novo Testamento. É muito interessante, nós temos aqui Tiago tratando sobre isso. Se vocês olharem e folharem à frente, no capítulo 2, mais especificamente dos versos 1 a 13, Tiago vai falar sobre um bloco muito grande e concentrado sobre o dinheiro. Ele vai falar sobre a acepção de pessoas. E essa acepção de pessoas se dá na comunidade por conta da condição social daqueles irmãos daquelas igrejas. No capítulo 5, Tiago vai voltar de novo a falar sobre isso, e ele vai dizer dos versos 1 a 6, um discurso muito severo sobre os ricos, que estavam de fato enriquecendo pelo trabalho dos pobres, né, enriquecendo por meio da opressão dos pobres, e Tiago vai trazer um discurso muito severo no capítulo 5. Então nós temos aqui capítulo 1 falando sobre isso, capítulo 2 falando sobre isso, capítulo 5 falando sobre isso. Então nós temos uma concentração muito grande numa carta apenas de 5 capítulos, uma concentração muito grande do tema riqueza e pobreza na carta de Tiago. Então isso é maravilhoso nós vermos isso, porque é o público que Tiago tinha que lidar.
Os crentes estavam dispersos e ele precisava lidar então com esses crentes que passavam por provações, os ricos e os pobres. E como deve ser a forma que o crente deve olhar a riqueza ou a pobreza. Porque a grande verdade, meus amados, é que na prática, que Tiago é uma carta prática, nós devemos buscar sabedoria, que ele já disse, termos alegria diante das provações, mas a forma como o rico encara uma dificuldade é diferente de uma forma que um pobre encara a dificuldade, né? A gente sabe disso até nos nossos dias atuais. É diferente você sofrer num trânsito, né? Pegando um Mercedes da prefeitura, de 60 lugares, que na verdade tem 120 lá, às 5 horas da manhã no terminal. É difícil, é diferente passar por essa aprovação do que o rico que está na sua própria Mercedes, escutando um jazz nesse mesmo trânsito, né? Então, eles lidam de formas diferentes, porque passam de situações diferentes, né? E Tiago vai ter que lidar com isso, porque isso sempre existiu na igreja. Mas então, meus irmãos, antes de entrarmos propriamente dito no texto, eu preciso fazer duas considerações para os irmãos muito importantes sobre como nós devemos olhar para o texto e, consequentemente, como olharmos para a riqueza e para a pobreza. Como eu disse, é a primeira vez que nós iremos tratar sobre esse assunto e é muito importante nós termos essas duas considerações para não corrermos o risco de não sermos honestos com o texto, porque nós enfrentamos alguns perigos quando falamos de dinheiro, enfrentamos alguns perigos e facilmente podemos ser influenciados e irmos com essa cosmovisão para o texto e que nós não podemos fazer isso de forma alguma. Então vamos lá, duas considerações. A primeira consideração, muito importante, eu quero que os irmãos guardem isso. Nós não podemos impor ao texto de Tiago, ou em qualquer outro texto das Escrituras, não podemos impor no texto uma leitura contemporânea, mais marxista, progressista sobre o dinheiro. O que é essa leitura mais marxista, progressista? O que isso significa? Significa que é uma leitura, uma percepção, que é aquela visão que tende a demonizar os ricos e a santificar os pobres. É aquela visão mais atual, mundana, errada, da tendência de olharmos os pobres como pessoas boas, vítimas, que são pessoas que fazem o que é certo, que são santos no mundo, que são pessoas que realmente são dignas e boas, e na verdade os pobres sofrem porque os grandes vilões da história são os ricos. Essa tendência de demonizar os ricos e favorecer os pobres, essa ideia de que o vilão é o rico, Satanás atua nos ricos e os pobres sofrem porque os ricos acabam oprimindo, acabam, de fato, ali prejudicando os pobres o tempo todo. Essa é uma leitura mais atual, contemporânea, muito progressista de como nós lidamos com o dinheiro e com a riqueza. Eu tenho certeza, meus irmãos, que não é só eu que já vi algumas reportagens de que o cara entra num mercado, ele assalta, ele é um bandido, um delinquente, que deveria estar excluído da sociedade, e a justificativa ele é pobre, ele precisa, ele não teve oportunidade, olha que dó. Na verdade, ele é a vítima, o culpado é o dono do mercado. O culpado são os ricos, porque ele não teve a oportunidade que os outros tiveram. E daí nós pegamos esse pobre e santificamos esse pobre. E os demônios, aqueles que oprimem, aqueles que são os errados da história, são os ricos. Se você já assistiu La Casa de Papel, você vai saber exatamente o que eu estou dizendo, 8 assaltantes entram num banco, na Casa da Moeda, para roubar. E eles são os grandes heróis da história. Se você não percebe, conforme vai passando a série, você fala, nossa, você quer que os bandidos se deem bem, E o grande discurso do professor, que é o grande cérebro por trás daquela série, ele diz, quando ele está contando o seu plano, de que eles são Robin Hood, a ideia de Robin Hood, porque eles estão roubando dos ricos, e dos ricos podem. E vão dar aos pobres, olha, os pobres vão ficar felizes, e você vê na série a população em favor dos bandidos, porque eles, na verdade, são heróis, porque estão roubando daqueles que têm muitos. E é interessante, meus amados, porque as Escrituras não lidam assim, nós não podemos ir com essa perspectiva. E quando falamos de dinheiro na igreja, parece que automaticamente já vem na cabeça, rico não vai para o céu, rico é um problema. E é um grande problema nós irmos com essa interpretação para o texto, nós não podemos aplicar isso. É verdade que Tiago, no capítulo 5, vai trazendo um sermão, como eu disse aqui, especificamente aos ricos que sim estavam menosprezando, estavam sim oprimindo os pobres. Mas nós não podemos pegar esse texto que Tiago diz àqueles ricos e aplicar a todos os ricos que existem de todas as eras, de todos os tempos.
Não é isso que acontece, porque nas Escrituras você tem homens ricos bons e homens ricos maus. Você tem homens pobres bons e homens pobres ruins. Né? Você tem o caso de Jó, por exemplo. Jó era um homem riquíssimo. Quando você olha a riqueza de Jó, Jó era um homem riquíssimo e temente a Deus, rico e temente a Deus. Mas você tem também homens ricos que são maus, como o rei Acabe, que era um rei poderoso e um rei mau. E você tem pobres que são bons, né? Você tem aqui Jesus contando, né, daquela viúva que veio ofertar com as poucas moedas que tinham, com o coração alegre. Você tem pessoas pobres que de fato são tementes a Deus. E você tem Judas, um pobre que troca o Senhor por algumas moedas de prata. Isso significa, meus irmãos, na prática, que a condição social de alguém não determina a sua moral, a sua fé, nem a sua ética. A condição social das pessoas não influencia em absolutamente nada. Não existe salvação por pobreza e nem condenação por riqueza. Nós devemos olhar as pessoas e julgá-las, a sua fé, o seu caráter, a sua dignidade, a sua índole, não pela sua condição social, mas pelo crivo da palavra. E isso que eu estou dizendo realmente é algo simples, é algo basilar à nossa fé, é muito óbvio, mas é importante nós lembrarmos disso, meus irmãos, porque quantas igrejas hoje não conseguem aplicar uma disciplina eclesiástica em algum irmão que está em pecado na igreja, porque ele tem um dízimo alto? Quantas? De que não podem, de forma alguma, mexer com algumas pessoas na igreja, porque se essa pessoa acabar saindo da igreja, vai ser um grande desfalque para o caixa. E as pessoas acabam julgando moral, julgando pecado, a partir da condição social das pessoas. E a palavra do Senhor nos diz que nós não podemos fazer isso. É interessante que em Levítico, capítulo 19, verso 15, na lei de Moisés, o Senhor diz já a Moisés para escrever essa lei, e olha o que diz, Levítico 19, 15, não precisam abrir, mas anotem aí. Olha o que diz a lei: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. Não é porque ele é rico que nós temos que puni-lo, porque ele tem condições para isso. E não é porque ele é pobre que eu tenho que favorecê-lo, porque ele é pobre. A forma como nós julgamos, a forma como nós enxergamos a riqueza, a pobreza, a índole, o caráter, sempre tem que ser à luz das Escrituras. Então, primeiro, meus irmãos, primeira consideração muito importante, que nós vamos falar sobre isso em outras oportunidades em Tiago. Não podemos ir para o texto com essa mentalidade de que os ricos são ruins e de que nós demonizamos os ricos e favorecemos os pobres, porque os vilões são os ricos e os pobres são os coitados. Esse é o grande primeiro ponto. A segunda consideração que quero fazer aos irmãos é que nós precisamos lembrar que a condição financeira de todos os indivíduos que existem na face da terra não foge da soberania de Deus, tanto os ricos quanto os pobres. Os pobres são pobres não por um descuido da soberania de Deus, e os ricos são ricos não por um desvio da vontade de Deus. Ambos são ricos e pobres porque estão debaixo da soberania de Deus. Isso quer dizer, meus irmãos, não quer dizer, na verdade, né, que nós não devemos melhorar se somos pobres, se devemos nos profissionalizar, buscarmos estudar. Isso é maravilhoso, nós precisamos fazer isso. E se você tem, se você consegue, no fim das contas, você tem que atribuir isso a Deus, porque é Deus que faz. Nada, absolutamente nada, foge da soberania de Deus. Se Deus quiser, você terá, e se Deus não quiser, você não terá. E eu queria, desses 5, os irmãos abrissem esse texto, em 1 Samuel, capítulo 2, nessa consideração antes de entrarmos no texto. 1 Samuel, capítulo 2. Por que é importante nós lembrarmos da soberania de Deus sobre isso? Porque nos nossos dias, prestem atenção, isso é muito sério, nos nossos dias, existem duas grandes mentalidades sobre o dinheiro. Essa primeira vertente que eu disse para os irmãos, que é uma vertente mais progressista, mais mundana, de que os pobres são os fracos e os ricos, na verdade, são os vilões. E dentro da igreja, você tem uma outra vertente que é o contrário, onde os que são de verdade crentes são os ricos. E os pobres, na verdade, são pessoas que não têm fé. Na verdade, para alguns da teologia da prosperidade, o rico é o de Deus. O rico, porque ele prospera, porque ele tem, porque de fato ele tem algumas posses, ele sim, por ser dizimista, por ser alguém que faz a campanha, que dá o dinheiro na igreja, esse é crente.
E o pobre que não consegue ajudar, o pobre que muitas vezes não consegue participar das campanhas, que não consegue pegar a chave de um carro e dar para a igreja, esse não tem fé. Esse talvez está em pecado. Esse talvez precisa consertar a sua vida. Quem sabe declarar, quem sabe profetizar em nome de Jesus. Porque se ele declarar e profetizar em nome de Jesus, automaticamente é como se fosse uma chave, né, como se fosse um código, e abre a riqueza que está trancada nos céus. Eu digo isso, meus irmãos, porque eu já passei muito por isso, os irmãos sabem disso, né? Eu já contei aqui no meu concílio, de que o que quase me tirou da igreja não foi o mundo, o que quase me tirou da igreja foi a própria igreja, porque o pastor dizia que Deus ia depositar dinheiro na minha conta. E eu ficava muito frustrado porque Deus não fez isso. Eu falava, eu não sou amado, Deus não me quer, Deus não me ama, eu não consigo prosperar. Por que eu estou na igreja se eu não consigo prosperar? Se eu não sou um crente abundante, porque eu tenho que comer o melhor dessa terra, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. E daí o pobre parece que não é crente, enquanto o rico é o crente. E a visão bíblica sobre o dinheiro é uma visão equilibrada, sóbria, em que o Senhor é soberano sobre tudo. 1 Samuel, capítulo 2, olha o que diz o verso 4. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis são cingidos de força. Ele está fazendo esse contraste. Os que antes eram fartos, ou seja, os que antes tinham, hoje se alugam por pão. Os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. Verso 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta. É Deus, meus irmãos. Nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Isso não quer dizer que se você nasce numa família sem condições, você vai morrer assim, porque Deus enriquece. E não significa que você nasceu em berços esplêndidos, que você nunca vai perder o que você tem, porque Deus também empobrece. Nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Não, isso significa que na igreja nós teremos irmãos pobres e irmãos ricos. É por isso que Tiago lida com isso. E o pobre é pobre, muitas vezes, não é por falta de instrução, não é porque ele é uma vítima, é porque Deus assim o quer. E nós devemos encarar essa realidade. Nós temos, diante dos nossos olhos, uma teologia falsa, que nós vamos falar um pouco mais sobre isso, de não aceitarmos a condição que nós temos. Em vez de buscarmos o contentamento, que é o que as Escrituras nos dizem, nós queremos fazer barganha com Deus, porque nós não aceitamos a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos a nossa responsabilidade, mas no fim das contas, é Deus em que manda em tudo. Diante disso, meus irmãos, nós vamos entrar no texto com essas duas considerações, com o tema, mantendo a eternidade em vista, não os bens materiais. Vamos lá então, voltamos a Tiago, capítulo 1, verso 9. Tiago vai falar sobre os ricos e os pobres. Verso 9, então, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se. Agora ele vai falar do pobre no verso 9. E aqui o pobre não é uma pessoa espiritualmente pobre. Alguns vão dizer assim, é uma pessoa, Tiago está dizendo a um público que é espiritualmente pobre. Não, Tiago está lidando com pessoas pobres mesmo, pessoas sem boa condição financeira, saldo bancário negativo, pessoas sem nenhuma expressão econômica na sociedade, irmãos necessitados mesmo de material, pessoas que não têm. Tiago está se dirigindo a esse público. E como eu disse, isso significa que existem irmãos pobres na igreja. Tiago está dizendo com eles, e eles são irmãos, e eles estão dentro das comunidades. Já existiam, existem e continuarão existindo. E os pobres não devem, de forma alguma, ser um peso para a igreja. A ideia de que alguns têm, tem que ficar ajudando esses pobres aí, é isso mesmo, porque eles vão existir. Tiago vai trabalhar muito sobre isso no capítulo 2. Tiago vai falar sobre isso no capítulo 5. Tiago vai falar sobre isso no capítulo 4, sobre os irmãos que querem ir para alguma cidade e ter lucro. E Tiago vai dizer, vocês têm que dizer, vocês vão, se Deus assim quiser, vocês vão ter lucro, senão não. Tiago lida muito com esse assunto, nós vamos falar bastante sobre ele. Então, meus irmãos, não é um fardo. E a igreja primitiva, se lembram que Tiago é a primeira carta do Novo Testamento, é onde a igreja está começando os seus primeiros passos. A igreja primitiva tinha muitos e muitos pobres. A igreja primitiva do povo de Deus era majoritariamente pobre no primeiro século. Igrejas extremamente humildes que passavam por provação, mas com alegria.
Se você olhar João escrevendo as 7 igrejas, a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, pobre de verdade. E Deus vai dizer, eu conheço a tua pobreza, mas vocês são ricos diante de mim. Então, de fato, existiam essas pessoas. Então, meus amados, nós aprendemos com isso, que diferente dessa teologia que é pregada hoje em dia, não há nenhuma promessa nas Escrituras de que Deus nos dará riquezas aqui e agora. Não existe, meus amados, promessas claras nas Escrituras de que você vai comer o melhor dessa terra aqui e agora. Ah, mas a palavra de Deus diz que Deus é o dono do ouro e da prata. É verdade, Ele é o dono do ouro e da prata, não é você. Ele dá para você se Ele quiser. Né? As pessoas impõem as coisas às Escrituras que não está lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um engano, meus irmãos. Nós dizemos para as pessoas que se elas derem 10, elas vão ganhar 100, elas vão ganhar 1000. É um engano nós dizemos às pessoas que se elas orarem por X horas, fazerem certos tipos de jejum, participar dessa campanha, você irá ser bem-sucedido no seu trabalho. Se você tem uma casa, você vai ter 2. É um engano nós falarmos aos irmãos que eles não podem aceitar a vida que eles têm e profetizar simplesmente para que as coisas mudem, porque de fato não há essa promessa nas Escrituras. A grande verdade é que Cristo nos ensina que nós passaremos pelas tribulações, que deveríamos passar com sabedoria e com alegria. Então veja que esse irmão, ele é um irmão, e ele tem de condição humilde, ele precisa gloriar-se, é o que Tiago vai dizer assim, aqui. O pobre deve gloriar-se, e esse gloriar-se não é a vanglória, né? Não é a ideia de ele gloriar-se em si mesmo. Tiago vai trabalhar essa ideia de vanglória usando a palavra jactância, né? Então assim, é isso que ele vai dizer mais para frente. Aqui, o que ele quer dizer é que nós nos gloriamos. As Escrituras, o tempo todo, nos convida a nos gloriarmos, a exaltarmos, a bendizermos, a nos alegrarmos, a exultarmos pelo que Deus fez por nós. Existem muitos e muitos textos que vão nos ajudar a ver exatamente essa ideia de que nós, como cristãos, nos gloriamos. E nos gloriamos em quê? Nos gloriamos no Senhor, porque Ele fez, porque Ele é, por aquilo que Ele deu por nós. Essa é a ideia que Tiago vai trabalhar. Você, irmão, que é pobre, você precisa se regozijar, você precisa se alegrar, você precisa, de fato, gloriar-se no Senhor. Eu gostaria de pedir que os irmãos abram as Escrituras em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, porque nós vamos entender um pouco dessa ideia. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Primeira Coríntios 1, 26, olha o que Paulo diz àquela igreja. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, aqui é a pobreza mesmo, do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim, versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, porque eles não tinham condições. Verso 30, mas vós sois deles, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, Paulo aqui vai citar um outro texto, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Esse como está escrito, e que Paulo cita aqui, ele está citando Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24, que Jeremias diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Nós nos alegramos, nós nos exultamos, nós bendizemos e glorificamos a Deus, porque Ele fez por nós. Então, qual é o objeto que aqueles pobres deviam gloriar-se? Ele vai dizer, vocês devem gloriar-se na sua dignidade. O que é essa dignidade que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo mais ou menos assim, vocês devem gloriar-se, exultar-se do Senhor, não em vocês, porque vocês são dignos. Deus colocou vocês em uma posição de exaltação em que vocês não mereciam.
vocês aqui não têm nada, vocês não têm expressão nenhuma, vocês não conseguem, né, ter nenhum tipo de influência. Pobre, muitas vezes, vão dizer que pobre nem dignidade tem, né? E Tiago vai dizer para eles, vocês têm um status de elevação exaltado. Cristo os colocou em um patamar que vocês não mereciam. A dignidade que vocês têm é um presente que Deus os deu. Vocês já desfrutam de um status, de uma posição exaltada, de uma posição digna que vocês conquistaram por meio de Cristo. E Tiago vai trabalhar um pouco mais essa ideia no próprio capítulo 2, olhem aí no versículo 5, que ele vai dizer um pouco mais sobre isso, sobre essa dignidade que ele está dizendo no capítulo 1. O que é essa dignidade para Tiago? Ele vai dizer no verso 5, no capítulo 2. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para que sejam ricos em fé e herdeiros, aí a dignidade, e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. É essa dignidade que ele está dizendo aqui. É a posição exaltada do pobre que ele tem, que ele desfruta, porque ele é um herdeiro do reino de Deus, que o próprio Deus o prometeu a todos aqueles que o amam. Nós como crentes, nós como irmãos, que fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, nós já temos um status presente e atual de pessoas ricas, em um status de privilégio, de dignidade, pelo que Cristo fez em nossas vidas. Nós vimos isso em Colossenses, quando Paulo vai dizer que Deus nos tornou idôneos, nos tornou dignos, por meio do sacrifício do Filho, para que Ele nos transportasse para o reino do Filho do seu amor. Essa virtude que os crentes têm é uma posição elevadíssima, porque fazemos parte da família de Deus. Tiago está confortando aqueles irmãos pobres, a eles olharem a eternidade, de já desfrutarem aqui de uma posição que é imperecível, que é imutável, que foi conquistada, que foi dada pelo nosso Senhor. É uma posição privilegiada, que o dinheiro não pode comprar, que os ricos, por mais que eles queiram, eles não conseguem comprar um status de dignidade que temos por meio de Cristo. Porque sabemos que todos nós pecamos e não éramos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Mas por meio do sacrifício de Cristo, Ele nos eleva, Ele nos coloca dentro da sua família e nos dá um reino que Ele nos prometeu. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque quando nós olhamos para aqui, para a nossa realidade atual, nós perdemos isso de vista. Nós perdemos a ideia de que nós participamos de um reino que é eterno e que é imutável. As Escrituras vai dizer que nós somos nação santa, que nós somos povo adquirido de Deus, que nós somos propriedades particulares do Senhor. As Escrituras vai nos dizer que Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos. E na oração de Jesus, em João 17, ele vai dizer ao Pai que o mesmo amor que o Pai tem para com ele, é para ter com seus filhos. Isso, meus amados, é uma perspectiva que nós devemos ter, de que nós não merecíamos e que nós desfrutamos de algo que é imutável, que é eterno e que é santo. A nossa verdadeira vida é lá. A nossa verdadeira riqueza está do lado de lá. O que realmente importa é o depois daqui, porque a nossa vida aqui é muito pequena, de fato. Então, quando ele olha aos pobres que estão com dificuldade, ele diz aos pobres, não olhem para as dificuldades, olhem para o status de exaltação, de dignidade que vocês conquistaram por meio de Cristo, de um reino que será dado, de uma coroa que será dada graciosamente, não porque você merece, mas porque Ele assim o fez. Isso é maravilhoso, né, meus irmãos? Nós não podemos olhar simplesmente para aqui. E daí no verso 10, Tiago vai falar sobre os ricos então. Verso 9, os pobres olhem para a dignidade, para o além daqui, de fato para o que o Senhor preparou para nós. E o rico? E o rico que tem condições? E o rico que tem influência? E o rico que é exaltado aqui? E o rico que consegue comprar coroa? Verso 10, e o rico na sua insignificância. Aqui nessa forma escrita de Tiago sapiencial, duas palavras não estão aqui no verso 10, mas faz-se, subentendido que ele está dizendo, o irmão rico, glorie-se também. Tiago no verso 9 está dizendo sobre os pobres, o irmão pobre, e no verso 10 está dizendo sobre o irmão rico. Se faz subentendido que ele está dizendo, o pobre glorie-se na sua dignidade, e o rico glorie-se também em algo.
E qual é o objeto onde o rico deve gloriar-se? Na sua insignificância. Não podemos esquecer de vista esse grande guarda-chuva das provações, e que Tiago está lidando, de que nós devemos buscar sabedoria, alegria, no que os pobres olham, que não é para as condições que eles têm aqui, porque eles têm uma coroa prometida muito maior do que qualquer coisa que no mundo pode ter. Mas e os ricos? Os ricos correm o risco, meus irmãos, de descansarem e se apoiarem nas suas próprias posses e na sua riqueza. Esse é o grande alerta de Tiago aos ricos. Enquanto o pobre não pode olhar para cá, justamente para olhar para o que o Senhor irá dar a ele, o rico, o crente rico, ele precisa olhar para a insignificância do que ele pode ter. E é interessante, né, a palavra aqui, como que é gloriar-se, alegrar-se, exultar-se no que vale nada. Como que é gloriar-se na insignificância. Como você se alegra em algo que não vale nada. Parece contraditório, né? Como você se alegra em algo que é insignificante? Você não se alegra, é insignificante, né? E eu quero ler mais um texto com os irmãos, de 2 Coríntios, por favor, que nós vamos entender um pouco desse gloriar-se na insignificância, gloriar-se na fraqueza, gloriar-se no que não vale nada. E Paulo lida um pouco sobre isso, em 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 9. 2 Coríntios 12, 9, Paulo diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta. Paulo, né, ele pede para que Deus tire o seu espinho da carne, Deus não tira, e diz a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele vai dizer, de vontade que, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Paulo, ele vai dizer que ele vai glorificar, quando ele percebe que a sua fraqueza é o que glorifica a Deus e que, na verdade, faz com que repouse o poder de Deus sobre ele, a sua fraqueza, ele vai dizer, eu vou me alegrar e vou me gloriar na minha fraqueza. Se vocês voltarem aí, 2 Coríntios, nós vimos o 12, né? No capítulo 11, no verso 30, voltem uma página aí, Paulo vai dizer no verso 30 do capítulo 11, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas. Veja que essa ideia de gloriar-se na fraqueza, gloriar-se na insignificância, não é, então, um assunto assim tão anormal para o povo bíblico. Os crentes gloriam-se no que não vale nada, na insignificância, na fraqueza. Então, os ricos, eles devem se alegrar justamente pelo fato de que tudo aquilo que eles têm não significa nada, é totalmente insignificante as coisas que eles têm e as coisas que eles possuem. Então imagine mais ou menos a logística, né? É gloriar-se no que não vale nada, mas no que parece que vale muito, que são as riquezas, que são as posses. É gloriar-se no status, no luxo que as pessoas podem ter e alegrar-se de que isso não vale nada. É gloriar-se no Senhor e desfrutar do Senhor, porque tudo isso que você tem, que é o que traz conforto, é o que traz alívio, o que traz descanso, não serve de absolutamente nada, porque essas coisas são insignificantes diante de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tudo isso passa, tanto a pobreza quanto a riqueza. Tudo, absolutamente tudo passa. Se você, meu irmão, é alguém que já não tem nada aqui, estamos juntos nessa. Glorie-se no Senhor. Glorie-se no que Ele te prometeu para o além daqui, não olhe para o aqui. E se você, meu irmão e minha irmã, é alguém que tem aqui, que Deus tem te dado a graça de usufruir de privilégios que os pobres não têm, isso é insignificante, tá? Não descanse nisso. Não descanse na conta bancária, não descanse nos investimentos. Tudo isso se vai, que é o que ele vai continuar dizendo. Verso 10, parte B. Porque ele passará como a flor da erva. Verso 11. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Aqui, Tiago está citando Salmo 103, que diz assim, pois ele conhece a nossa natureza e sabe que somos pó.
Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Salmo 103, 14 ao 16. As riquezas vão embora, tudo, absolutamente tudo vai embora. É como uma linda e bela flor do campo, mas que o vento sopra, que de um dia ela é linda e formosa, no outro ela já nem existe mais. Ou o sol bate sobre a flor e ela simplesmente murcha e acaba, passou, já foi. E o Salmo vai dizer, é interessante no verso 16, que vai dizer, soprando o vento, nem mais conhecerá ali em diante o seu próprio lugar. Até onde ela estava ali some, já nem sabe mais aonde de fato ela estava, porque ela passou. Mas veja que há algo muito sutil que tem no texto aqui, que Tiago está dizendo que não é só as riquezas que se vão e que são insignificantes, é o homem que passa. Veja o texto. Porque ele passará como a flor da erva, no final do verso 10, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a flor se cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico, é o homem. Ele vai passar. O pobre também passa, assim como o rico passa, o pobre também passa. Tiago quer nos trazer a ideia não simplesmente da insignificância das coisas, mas a insignificância da natureza humana, da fragilidade do próprio ser humano que hoje existe e amanhã pode não existir. Tiago quer nos trazer uma perspectiva eterna, tanto do rico quanto do pobre, porque além de ser insignificante tudo que tem aqui, o homem também passa, o homem também vai e vai embora. As riquezas, os confortos não podem comprar 1/1000 sequer a mais da sua vida. Todo o dinheiro do mundo não consegue garantir sequer 1 segundo a mais. Eu dou toda a minha riqueza para viver 10 dias a mais. Você não consegue comprar. No fim das contas, é insignificante tanto o que você tem quanto a sua própria vida. O dinheiro não pode impedir que os pobres passem dificuldades, e o dinheiro não pode impedir que os próprios ricos passem por dificuldades. As pessoas acham que só porque são ricos não passam dificuldades, e passam muitas. O pobre sofre, o rico sofre. O pobre morre, o rico morre também. Salmo 49, nos versos 16 e 17, diz assim: não temas quando alguém se enriquecer, quando ao voltar à glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ambos, meus irmãos, no fim das contas, são insignificantes. E glorie-se nessa insignificância, tá? Glorie-se e alegre-se, porque você não vale nada mesmo, porque a sua vida é como um sopro, e Tiago vai trabalhar sobre isso. A vida de vocês é como uma neblina, vocês estão aqui e vocês não sabem do que vai acontecer, o que sucederá amanhã. Tiago vai trabalhar sobre isso. Nós vimos isso, meus irmãos, na pandemia. Ricos com muito dinheiro que não conseguem comprar saúde. Nós vemos, o que está mais atualmente agora, a dengue. É um mosquito que, de verdade, é bizarro. Você olha e fala, é mentira. É um negócio desse tamanho, você nem sente. E quantos já se foram? A insignificância da vida, a fragilidade da vida. É por isso que Tiago quer nos orientar, de depois de buscarmos sabedoria de Deus, não olharmos para o aqui, olharmos para a eternidade. Você, tanto rico quanto pobre, tem uma coroa, tem uma promessa de vida eterna, tem um status de dignidade que o rico pode achar que compra aqui, mas não se compara ao que terá nos céus, assim como o pobre também. Já dizia pregador Lu, todo mundo um dia vai vestir um paletó de madeira. E a grande verdade é que você não consegue levar nada. Todos nós iremos morar a poucos palmos do chão, e as riquezas não podem segurar isso. E o pobre também não pode olhar com desdém, olhar com inveja, porque os seus olhos precisam também estar fitos no Senhor. O professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, ele é um reitor do Seminário Palavra Viva, e ele comentou algo sobre esse trecho que nós estamos estudando aqui, e ele disse algo maravilhoso, ele disse um resumo sobre o que eu estou dizendo aqui para os irmãos já há alguns minutos, e ele resume o que eu estou tentando explicar para os irmãos de uma forma sucinta e bela. Se os irmãos tiverem que guardar algo desse sermão, guardem as palavras do professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Ele diz assim, abre aspas, a abordagem adequada
para com a vida em tempos de provação é ver-se na perspectiva de Deus, inestimável em posição e insignificante em poder. É o resumo do que Tiago está dizendo aqui. Nós somos inestimáveis em posição, pela dignidade que foi aplicada a nós por meio de Cristo, presenteados graciosamente por aquilo que Ele fez. Inestimáveis em posição, mas totalmente insignificantes em poder. Não podemos fazer nada, não temos poder de absolutamente nada, por mais que achamos que podemos ter. Inestimável em posição, insignificante em poder. Essa é a nossa perspectiva, meus irmãos. E daí no verso 12, para finalizar, nós temos a esperança. Percebem que Tiago vai voltar exatamente no verso 3, que foi o que nós pregamos há 2 semanas atrás. Ele vai e volta nesse assunto, e agora no verso 12 ele vai dizer: bem-aventurado o homem, felizes vocês são, o homem que suporta com perseverança a provação. Veja que está dentro desse grande tema que ele está dizendo desde o capítulo 3, verso 3, aprovação. Bem-aventurado vocês são, se com perseverança suportarem a provação, porque depois de terem sido aprovados, porque as provações estão nos provando, estão nos testando, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado vocês são, felizes vocês são, se vocês suportarem com alegria as dificuldades aqui. Os bens materiais, meus irmãos, eles vão. Hoje você tem, amanhã você não tem. A saúde você tem, hoje você não tem. O dinheiro você tem, amanhã você não tem. Mas isso aqui deve ser o que deve nortear a nossa vida, a nossa cosmovisão. Nós somos felizes por suportarmos isso, porque nós receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor nos prometeu. Isso sim Ele prometeu. Não o bem-estar aqui e agora, mas a promessa de que herdaremos um reino como filhos, como herdeiros, que somos por meio do sacrifício de Jesus. Esqueça aqui, meus irmãos, eu sei que é difícil, mas se lembre desse texto, se lembre de que a nossa vida aqui é muito passageira, diante da eternidade, o recorte daqui de 100 anos que nós vivemos, é um recorte muito minúsculo, perto do que iremos desfrutar na eternidade, de uma dignidade que nós não merecemos, de uma coroa que nós não compramos, e que dinheiro no mundo pode comprar, uma coroa, uma vida, uma promessa, uma herança, um lar, que nos é dado graciosamente, um presente, uma dádiva, dada pelo próprio Deus aos que o amam. A nossa insignificância nos mostra que cada minuto da nossa vida deve ser para a glória do Senhor, e de que nada disso daqui, de fato, deve tirar a nossa alegria, deve tirar a nossa paz. Nós ficamos tristes, nós choramos, nós sofremos, mas rapidamente lembramos da palavra, da esperança de que um dia estaremos aprovados, suportando com perseverança a aprovação, a dificuldade, porque o Senhor irá nos dar e enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Essa é a perspectiva que o pobre deve ter, e essa é a perspectiva do que o rico deve ter, olhando sempre para a sua inestimável posição e para a sua insignificância no seu poder, naquilo que você pode ter aqui e agora. Se você tem ou se você não tem, sempre, sempre estará debaixo da soberania de Deus. E nós descansamos e vivemos unicamente para a sua glória. Amém?